Amém, glória a Deus. Muito feliz porque o Alessandro, agora vou entregar a sua idade, tá? Ele faz parte do início da minha conversão, entendeu? Aí eu vou fazer 16 anos de crente, então assim, mais brincadeiras à parte. Qual o seu canal no YouTube, Alessandro? Cantor Alessandro Vieira. Hoje eu estou me inscrevendo lá. Você que não é inscrito ainda, se inscreve lá, porque é um homem de Deus, muito feliz, né, de estar ouvindo mais uma vez, de estar aí lembrando um pouco do início da minha caminhada e recebendo mais de Deus. Vou estar me inscrevendo hoje sem falta, você também que pode, você que quer. A gente tem que valorizar quem é daqui, ó, de Cachoeiras de Macacu. A gente já sabe da dificuldade de profeta de casa que tem, mas muito bom, Alessandro. Deus te abençoe sempre e sempre e sempre. Amém, irmãos? Agora vamos ao momento da palavra. Vou trocar aqui, pode vir, aqui é ao vivo, aqui não tem dessa não. Isso aí, ó, o cara quer levar minha pregação, aí eu vou ficar como? Gente, o título da mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa noite vai ser rápido, vai ser breve. Nós vamos estar ouvindo mais um louvor daqui a pouco. Se chama O Poder da Escolha. E eu vou estar lendo 2 textos iniciais com vocês, tá bom? O primeiro se encontra em Gênesis capítulo 2, verso 15 ao 17. E diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O segundo texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versos 38 e 39. E diz assim: Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como o Senhor quer. E como eu falei, o título dessa mensagem é O Poder da Escolha. Eu não sei se você já percebeu, mas quando nós erramos, a primeira coisa que a gente fala é que nós pecamos. Por quê? Porque o pecado está em nós. Então, quando nós erramos e nós falamos que pecamos, nós estamos dizendo o seguinte: a culpa não foi nossa, mas foi do pecado que está em mim, que me fez pecar. Quando nós estamos desanimados, nós falamos o quê? Que a luta que nós estamos passando está nos desanimando. Nós não falamos que nós queremos desanimar. Nós não falamos que nós queremos parar. Nós falamos que a luta que nós passamos está nos desanimando. Quando a gente está com medo, a gente fala que a tempestade da vida, o vale da vida, está cansando a gente. Nós não falamos que isso vem da gente, isso vem de mim, isso vem de você, não. A gente fala que a culpa é do pecado, a gente fala que a culpa é da luta, a gente fala que a culpa é da tempestade, a gente fala que a culpa é da dificuldade. Mas eu nunca vi uma pessoa falar que a decisão de errar, de parar, de não querer caminhar é dela. Nós sempre arrumamos algo para dizer: foi o pecado, foi a luta, foi a tempestade, foi a dificuldade que eu passei que fez com que eu parasse, desanimasse, ficasse com medo. A gente sabe que o pecado habita em nós. A gente sabe que no mundo jaz o maligno. A gente sabe que o diabo, ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas quando eu olho para o primeiro texto, eu vou ver o seguinte: que Adão,
ele não tinha pecado. Adão, ele não estava contaminado pelo mundo. Adão, ele estava no jardim, ele estava guardado no jardim. Deus vinha estar com ele todos os dias. Mas mesmo assim, Adão, ele fez a escolha errada. Adão não tinha pecado e fez a escolha errada. Adão não era contaminado pelo pecado, mas fez a escolha errada. E na verdade não foi o pecado que fez a gente estar aqui, mas foi Adão que não tinha pecado, e mesmo sabendo o que era para fazer, ele não fez aquilo que deveria ser feito. Então olha para mim aqui. Para de culpar o diabo. Para de culpar o pecado. Para de culpar a dificuldade, a tempestade, as lutas. E começa a entender que se você fizer a escolha certa, a sua vida ela nunca mais será a mesma. Começa a entender que se você decidir vencer a partir de hoje, a Bíblia diz que nem a morte, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1 vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Você tem que entender que você é maioria. Você tem que entender que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você precisa entender que Jesus na cruz falou: está consumado, ou seja, não há nada nos céus, sobre a terra e debaixo da terra que possa impedir você de chegar aonde o Senhor, Ele já determinou que você vai chegar. Meu Deus, quantas pessoas se fazendo de vítimas, quantas pessoas dizendo: coitado de mim. Ei, Deus não tem pena de você, Ele tem misericórdia de você, mas pena não, porque Ele sabe do que você é capaz. Efésios capítulo 1 vai dizer que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Foi Ele que fez você, foi Ele que preparou você, foi Ele que formou você no ventre da sua mãe. Ele gerou você, Ele constituiu você, e Ele levantou você para algo, para um propósito. Não adianta. Jó vai dizer o seguinte, capítulo 35: só gritos vazios o Senhor não ouvirá. Porque tem gente que só quer gritar, só quer chorar, só quer dizer: Senhor, coitado de mim. Ei, entenda uma coisa: Deus não tem pena de você, Ele tem misericórdia para mudar a sua vida, mas Ele sabe do que você é capaz. E mais ainda, o Espírito Santo que habita em você é o mesmo Espírito que habitava em Paulo, é o mesmo Espírito que habitava em João, é o mesmo Espírito que habitava em Pedro, é o mesmo Espírito que habitava em Tiago, porque a Bíblia diz que Deus não dá o Espírito por medida. Então, se o Espírito do Todo-Poderoso habita em você, pode ter certeza, você só não chegou aonde deveria estar porque você decidiu parar. Deus não tem nada a ver com isso. Satanás pode até ter tentado, mas a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Paulo vai dizer: não deis lugar ao diabo, ou seja, o diabo só vai atuar na sua vida se você der lugar, se você permitir, mas se você confiar em Deus. Mas se você acreditar no Senhor, se você permanecer na presença dEle, pode ter certeza, nenhum mal chegará à sua tenda, nem praga alguma pegará em você. Mas Adolfo, eu já fiquei doente, já passei por isso. Sim, Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu posso passar? Posso. Eu posso ter luta? Posso. Eu posso ter dor? Posso. Mas olha aqui, o segundo texto que eu li. E agora eu saio de Adão e vou para Jesus, porque o texto ele diz o seguinte: Jesus não tinha pecado,
Olha que interessante, pega isso aqui. Adão não tinha pecado e fez a escolha errada. Jesus não tinha pecado e fez a escolha certa. Adão tinha tudo e fez a escolha errada. Jesus se desfez de tudo para nos ensinar a fazer a escolha certa. Você está entendendo que é escolha? Meu Deus! Filipenses capítulo 2, verso 5, Paulo fala que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus não levou como vantagem o ser igual a Deus antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e quando foi reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz, vírgula, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Não tinha mais para onde ele ir, ele decidiu descer. Todo mundo quer crescer, sim ou não? Eu quero, irmão, eu quero crescer. Jesus não precisava crescer, mas ele diminuiu para te alcançar. Você está entendendo o nível do amor que foi pago por você? Você está entendendo o nível do preço que foi pago por você? Talvez seu pai sempre falou, você não vale nada. Talvez alguém que te criou falou, você não vale nada. Talvez no seu trabalho e até na sua igreja falaram, você não vale nada. Mentira do diabo. O preço que foi pago para você foi o sangue de Jesus. Então você vale sim. Você vale muito. Você é ouro, você é pedra preciosa. Mas entenda, se você não se valorizar, quem vai te valorizar? Jesus já te valorizou, o Pai te valorizou, o Espírito Santo te valoriza todo dia. Mas e você? Você não quer se valorizar? E aí você vai ver que Jesus, ele não tinha pecado. E sem ter pecado, ele vai dizer o seguinte: a minha alma está profundamente triste até a morte. Interessante é que mesmo sem pecado, Jesus ficou triste. Lucas vai dizer que Jesus ficou angustiado. Mas adiantando-se um pouco, a Bíblia diz que Jesus foi fazer o quê, gente? Foi fazer o quê? Foi orar. E aqui que está o segredo que todos nós sabemos, mas não valorizamos, chamado oração. Eu vou dizer para você o seguinte, porque eu também me encaixo nisso. Por que a igreja primitiva, ela era imparável? Já parou para analisar? A igreja primitiva, durante 3 séculos, enfrentou Roma sem levantar uma espada, e no 3º século derrubou o maior império do mundo. Sabe por quê? Porque eles não tinham outra motivação para seguir Jesus, a não ser Jesus. Você está entendendo? Vou repetir. Enquanto você tiver muitas motivações e Jesus não for a principal, você não vai entender o sentido da sua vida. Porque o próprio Jesus, no maior momento de angústia dele, ele não fugiu, ele não reclamou, ele não murmurou, ele disse para o Pai: Pai, se possível passa de mim. Agora olha para mim aqui, eu posso até te escandalizar falando isso, mas Jesus, ele não queria ir para a cruz. Que isso, Adolfo? Está na Bíblia. A cruz, que eu falo, a ira, porque ele fala: se possível, passa de mim esse cálice. Agora eu te pergunto, Jesus está encenando aqui? Não está encenando. Ele não está encenando, ele está sendo sincero. Pai, vou mandar real para o Senhor. Se possível, eu não quero ir. Eu estou angustiado, Pai. Minha alma está triste, eu sei que é propósito, eu sei que é necessário, mas se possível, eu não quero ir. E agora olha para mim aqui, não tem problema nenhum em você ser sincero com Deus. Não tem problema nenhum em você abrir o coração para Deus. Tire essa capa midiática da sua vida. Não queira mostrar no Instagram alguém que você não é.
Não queira mostrar no Facebook alguém que você não é. Se não for para mostrar, não mostra. Porque Deus conhece você no secreto. Deus conhece o seu coração. Deus sabe quem você é. Então não adianta esconder dele. Fala com ele: pai, eu estou com medo, eu estou desanimado, eu quero parar, eu não aguento mais, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a palavra, eu não tenho vontade de falar com o Senhor, eu não tenho vontade de ir na igreja, mas eu sei que eu preciso de ti. Está faltando, sabe o que, gente? Sinceridade. Sinceridade. Jesus, eu acho interessante isso, porque Jesus chama os três. Ele fala: ora comigo, porque a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Agora eu imagino eu ou você no lugar de Jesus. Eu não posso falar para eles, porque eles cansaram de me ver ressuscitar mortos. Eles cansaram de me ver curar. Pedro andou sobre as águas comigo. Como que eu vou falar para Pedro que eu estou com medo? Como que eu vou falar para Pedro que eu estou angustiado? Mas Jesus, ele não se preocupava com a opinião humana. Ele se preocupava com a vontade do Pai. Eu quero dizer para você nessa noite, que se você começar a se preocupar com a vontade do Pai, você não tem noção de como a sua vida vai mudar. Se você começar a se preocupar em fazer a vontade do Pai, você não tem noção como a sua casa, o seu casamento, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério vai mudar. Você não tem noção. Eu sei que é difícil, as pessoas criticam, as pessoas julgam, mas é necessário. Jesus, ele abriu o coração. Ele falou para os amigos: me ajudem em oração. E ele disse: pai, eu não quero tomar esse cálice. Se possível, passa de mim. Mas aqui está o segredo final: mas não seja como eu quero, e sim como o Senhor quer. Mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Porque em Romanos capítulo 12 o apóstolo Paulo fala: porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas Adolfo, se ela é boa, perfeita e agradável, o próprio Jesus não quis. Por que Paulo fala isso? Porque ela é boa quando eu me entrego, ela é agradável quando eu aceito, ela é perfeita quando realmente eu entendo que a vontade de Deus é aquilo que dá sentido à minha vida. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas vale a pena tentar. Vale a pena você começar a partir de hoje a querer pagar o preço. Por isso, pare hoje de culpar as situações à sua volta e comece a se responsabilizar pelas suas escolhas. Porque se você escolher o que é certo, a graça de Deus, ela te garante que você irá vencer. Pare de culpar as pessoas. A culpa foi do meu pai, que era um alcoólatra, me batia. A culpa foi da minha mãe, que me abandonou. A culpa foi do meu tio, da minha tia, da minha avó, do meu pastor. A culpa foi do meu pastor. A culpa foi de fulano, de ciclano, não. A Bíblia diz, Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu louvo a Deus porque tudo que deu errado na minha vida foi o que me fez dar certo. Se não tivesse dado errado, eu não estaria aqui agora pregando. Se não tivesse dado errado, eu não estaria casado. Se não tivesse dado errado, eu não estaria convertido. Por quê? Porque ninguém vai a Jesus porque eu amo. Porque eu não posso amar aquilo que eu não conheço. Eu só vou a Jesus porque eu preciso, porque deu errado. E aí eu vou aos pés dele. Então é necessário dar errado. O sofrimento que você passou foi necessário. A dificuldade que você passou foi necessária, porque Deus transforma isso em certo. Deus transforma isso em bem. Gênesis capítulo 50, eu acho interessante, porque José fala para os irmãos dele, ele fala o seguinte: olha só, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem. Não importa o que façam com você, o Deus que ressuscita os mortos, Ele vai fazer dar certo. Ele vai fazer dar certo.
O apóstolo Paulo fala o seguinte: mas por causa do nível das visões que me foi dado, Deus colocou-me um espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse, eu não me perdesse, porque aquilo que eu vi foi muito poderoso. Então orei 3 vezes ao Senhor para que me tirasse o espinho. Mas então o Senhor me respondeu: Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pelo que muito me gloriarei nas injúrias, nas calúnias, nas difamações e nas perseguições, porque quando estou fraco, aí sim estou forte. Você está entendendo que o segredo da força de Deus é a minha fraqueza? Você está entendendo que se você for forte, não tem como Deus atuar? Se você for poderoso, não tem como Deus agir? 1 Coríntios 1, 25, 26 vai dizer: amados, vedes que não foram muitos escolhidos segundo a carne, poderosos, ou sábios, ou inteligentes, não. Porque Deus, Ele usa das coisas loucas para confundir as sábias, das fracas para confundir as fortes, e das desprezíveis e das que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie na presença dEle. A tua fraqueza é a melhor semente para que o poder de Deus ele possa crescer na sua vida. A tua fraqueza não é motivo de vergonha. A tua fraqueza não é motivo de derrota. A tua fraqueza não é motivo de desânimo. A tua fraqueza é motivo para que o poder de Deus ele venha crescer cada vez mais e mais através de você. E continuando, para a gente encerrar, porque senão virar vigília. Repare que nem Adão, nem Jesus tinha pecado. Mas a diferença, como eu falei, é que Adão tinha tudo. Adão tinha tudo. E mesmo tendo tudo, ele fez a escolha errada. E aí você acha que quando você casar, vai dar certo. Quando Deus te levantar, vai dar certo. Quando Deus te usar, vai dar certo. Quando sua empresa prosperar, vai dar certo. Quando você for para a mídia, vai dar certo. Olha para mim, não vai. Sabe por quê? Porque se Jesus não for o centro, nada mais tem sentido. Vou repetir, Adão tinha tudo. Deus vinha estar com Adão na viração do dia. Não faltava nada. E ele fez a escolha errada. Por quê? Porque Deus não era o centro. Agora Jesus, sendo Deus, se desfez de tudo, da sua glória, 100% homem, 100% Deus, não tinha pecado, se fez pecado por mim e por você, veio nessa terra numa família pobre. Jesus era tão pobre que o mais baixo nível de sacrifício, que era 2 pombinhas ou 2 rolinhas, foi o que Maria ofereceu por ele, de tão pobre que ele era. Jesus era pobre, carpinteiro, trabalhador, trabalhava com as mãos, morava em Nazaré da Galiléia, foi para Cafarnaum, lugar pobre, não tinha condição financeira. Jesus era feio, Isaías vai dizer, não tinha beleza nem formosura, era feio, pobre. Mas Jesus, mesmo não tendo aquilo que hoje a gente almeja, né? Porque hoje a gente bota dente, bota cabelo, faz harmonização facial, Instagram e tal, beleza. Jesus não tinha nada disso. Mas por fazer a escolha certa, se tornou sumo sacerdote de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, nome, que se possa referir não somente no presente século, mas também no vindouro. Mesmo sendo pobre, Jesus se tornou Rei dos reis, Senhor dos senhores, Alfa, Ômega, princípio e fim, o que era, o que é, o que há de vir. A raiz de Jessé, a estrela de Davi, a estrela da manhã, sobre todo nome, porque fez a escolha certa. Você não precisa de apetrechos, você só precisa fazer a escolha certa. E eu vou te dar a chance de fazer a escolha certa agora. Volta para Jesus. Volta aí na sua casa para Jesus. Porque você teve vergonha de ir na igreja, lá na frente, porque o povo ia pensar o que de você, né? Tudo bem, Jesus entende.
Mas vou te dar hoje a chance de fazer a primeira escolha certa. Volta para Jesus aí na live. Seja ao vivo, seja gravada. Volta para Jesus agora. Essa é a sua primeira escolha certa a partir de hoje. E eu vou orar pela sua vida. E eu declaro que Deus vai te dar um sinal. Assim que você renovar a sua aliança, assim que você voltar para Ele, Deus vai te dar um sinal. E você vai ver que o caminho, o segredo é só você fazer a escolha certa. Eu quero orar pela sua vida, Pai, em nome de Jesus. Essa pessoa que hoje está voltando para os teus braços, para os teus caminhos, entregando a vida a Ti. Pai, dá um sinal para ela de que ela fez a melhor escolha da vida dela, e que a partir de hoje são as escolhas dela que vai determinar o sentido da caminhada, da vida, do casamento, do ministério, do trabalho, da saúde, Senhor, da mente, do coração. São as escolhas dela, Senhor, porque o Senhor já venceu na cruz. O Senhor não vai fazer, o Senhor já fez aquilo que deveria ser feito, para que nós pudéssemos ser alcançados por Ti. Senhor, perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida, lança no mar do esquecimento, e que Teu Espírito Santo enche, transforme, transborde, cure e salve, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.